Sejam muito bem-vindos ao módulo de Mercado Imobiliário do curso. Meu nome é Felipe Vaz, natural de São Paulo e descendente de portugueses e espanhóis. Falando em portugueses e espanhóis, eles começaram a vida aqui no Brasil, muitos deles alugando, construindo e operando no mercado imobiliário. A minha vida no mercado de investimentos não começou no mercado imobiliário. Eu comecei numa grande instituição financeira fazendo a parte de assessoria para investidores, na parte de distribuição de investimentos. Ao longo do tempo eu caminhei para produtos alternativos, numa corretora, e depois para análise do mercado imobiliário. Durante alguns anos eu fui analista fazendo recomendações de fundos imobiliários aqui no Brasil e também de empresas do segmento nos Estados Unidos. Atualmente eu sou sócio e gestor de um fundo imobiliário que opera esses ativos aqui no Brasil e um fundo de ações que investe no mercado imobiliário americano. O curso vai estar dividido numa parte introdutória, conceitual, que a gente vai falar sobre indicadores, métricas, de como a gente se avalia um investimento no mercado imobiliário. A gente vai se aprofundar em alguns métodos de se avaliar um investimento imobiliário, múltiplos usados tanto por investidores, analistas e quem acompanha esse mercado. E no final do curso, as aulas vão estar dedicadas a estudos de caso, no qual a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do curso. Bora lá começar esse conteúdo? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o panorama setorial do mercado imobiliário. Por que é importante conhecer o panorama setorial? Porque toda e qualquer análise que a gente vai fazer de um investimento imobiliário ou de qualquer outro investimento, ele depende de algumas premissas. E é importante conhecer como é que esse mercado está estruturado, quais são as alavancas e, eventualmente, os desafios que o mercado pode impor ao segmento. Então, falando primeiro aqui daquilo que é conhecido como o ciclo do mercado imobiliário. E o ciclo do mercado imobiliário está dividido em 4 principais fases, que tem a ver com algumas condições que são impostas para esse mercado. Geralmente, os ciclos do mercado imobiliário, eles são mais longos, alguma coisa entre 5 a 10 anos, dependendo do período que a gente está analisando. E ele passa, em algum momento, pelaquilo que a gente chama do ciclo de expansão, que é o boom. É quando a gente tem uma demanda muito grande por áreas. Vamos colocar aqui um exemplo do mercado de escritórios. Quando a gente tem muito pouco escritório disponível para ser locado, geralmente o que acontece com o preço dos aluguéis? Os aluguéis sobem, você tem naturalmente alguns desenvolvedores, investidores olhando para aquele aluguel crescendo e fazendo novos investimentos. Então, essa é uma etapa do mercado imobiliário, que você tem aí aluguéis crescendo, uma atividade de investimento grande, só que naturalmente, como nem tudo dura para sempre, a gente tem uma fase posterior, que tem a ver com a super oferta. Então, muitos desenvolvedores colocaram dinheiro nesse negócio, colocaram dinheiro na construção de novas áreas, e isso acaba fazendo com que haja uma super oferta. E quando a gente tem um mercado com super oferta, o que tem de acontecer com os preços, tanto dos imóveis quanto também dos aluguéis? Lembrando que o preço de qualquer investimento, ele geralmente está atrelado a quê? A renda que aquele ativo, aquele investimento vai me gerar. E se eu tenho, por exemplo, uma super oferta de áreas, a tendência é que o preço dos aluguéis, a renda que eu consigo do investimento imobiliário, ela é menor. E isso acaba impactando, inclusive, a precificação dos ativos do mercado. Quando a gente entra numa fase de recessão, é praticamente aquele período que ninguém quer olhar para aquele mercado. A gente tem muitas áreas disponíveis, o preço dos aluguéis estão retraídos, e isso naturalmente vai fazendo com que a gente tenha uma acomodação do mercado. Quanto tempo uma recessão pode levar? Depende muito do segmento, da região. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar especificamente a cidade do Rio de Janeiro em escritórios,
ela passa por um período de recessão praticamente há 10 anos, né? A gente teve uma atividade construtiva muito grande, até por conta dos investimentos que foram feitos na cidade, inclusive novas áreas de desenvolvimento de edifícios corporativos, como a região ali do Porto Maravilha, e isso fez com que muitas áreas fossem colocadas no mercado e disponíveis. Ao mesmo tempo, a gente teve uma atividade empresarial na cidade reduzindo de tamanho, seja pela parte do governo, que reduziu de tamanho, seja pela atividade de tudo aquilo que envolve o segmento de óleo e gás, né? Lembrando que o estado do Rio de Janeiro é muito dependente desse segmento. Então, quando a gente olha, por exemplo, o mercado corporativo de escritórios na cidade do Rio de Janeiro, ele passa por um período de recessão há muito tempo. Quando a gente faz um paralelo, por exemplo, com a cidade de São Paulo, a gente também teve um período muito desafiador para a cidade, lá entre 2013 e 2015, que tinha muita área disponível. A taxa de vacância, ou seja, quanto que estava desocupado das áreas disponíveis de escritórios, na cidade de São Paulo chegou a quase 30%. Então, de cada 100 que eu tinha de área, 30 estavam desocupados. Só que ao longo do tempo a cidade foi se recuperando e a gente vê alguns desafios em regiões específicas da cidade, mas de uma forma geral o mercado já não está mais numa fase de recessão. Como todo investimento ou análise que a gente vai fazer sobre qualquer ativo, é importante a gente entender em que fase a gente está do ciclo. Se eu estiver, por exemplo, fazendo um investimento no segmento imobiliário, quando a gente tem um período de recessão, é muito provável que o retorno daquele meu investimento no curto prazo não vá ser tão bom. Por isso que é muito importante a gente entender a dinâmica de como é que os ciclos do mercado imobiliário se movem. Essa daqui é uma representação esquemática de como é que funcionam esses ciclos do mercado imobiliário. Como eu comentei, os ciclos do mercado imobiliário levam alguma coisa entre 5 a 10 anos. E é importante saber em que fase do ciclo imobiliário que a gente está para tomar uma boa decisão de investimento ou fazer uma melhor análise. Agora a ideia é aprofundar um pouco nos diversos segmentos do mercado imobiliário. Vamos começar primeiro pelo segmento de escritórios, né? E especificamente na cidade de São Paulo. Quando a gente olha a fotografia atual, a gente vê uma taxa de vacância na cidade do segmento de escritórios na casa dos 21%. E daí vocês podem me perguntar, Felipe, isso é bom ou é ruim? Geralmente, a gente diz que quando a gente tem um segmento com uma taxa de vacância acima dos 10%, você naturalmente tem uma pressão maior em cima de quem é dono daquele empreendimento, que é dono daquele escritório, ou seja, o inquilino, quem vai alugar aquela área, tem mais poder de barganha, porque ele tem mais área disponível para escolher e a tendência é que os preços não tenham uma elevação muito grande quando a gente tem um nível de vacância dessa ordem. Para dar uma ideia para vocês, se a gente pegar a média do aluguel por metro quadrado de escritórios na cidade de São Paulo, a gente está falando alguma coisa perto de R$100 por metro quadrado. Se a gente estivesse fazendo uma fotografia desse indicador de 2020 ou 2019, antes da pandemia, a gente estaria falando numa taxa de vacância na ordem de 16%, então a taxa de vacância ela aumentou nesses últimos anos, e a gente também teve o quê? O preço de locação não acompanhou a inflação. Há 3 anos atrás, a gente tinha uma taxa de vacância de 16, 17% e um preço pedido de locação superior a R$100. De lá para cá a gente teve a inflação e os aluguéis não corrigiram por essa inflação. O segmento de escritório também foi impactado depois da pandemia, porque a gente teve uma maior utilização do trabalho remoto. E se eu tenho mais utilização do trabalho remoto, eu tendo a ter uma menor demanda por esse tipo de área. Mas de uma forma geral, a gente pode dizer que o segmento de escritórios em São Paulo, ele tem se recuperado, ainda que lentamente, nos últimos anos. Se a gente for pegar aqui em termos de regiões,
e isso é importante, né, também a gente colocar em pauta. Quando a gente for fazer qualquer análise de um investimento imobiliário, é muito importante olhar em qual região que aquele ativo imobiliário está inserido. Se a gente for pegar aqui a cidade de São Paulo, uma das maiores regiões, ou a maior região de escritórios é a Chucre Zaidan. E quando a gente olha a região da Chucre Zaidan, a gente vai ver que a área ocupada e a área vaga, elas estão praticamente equilibradas. Você tem muita área disponível, muita área que foi entregue de novos desenvolvimentos. Ao passo que quando a gente pega, por exemplo, a região da Faria Lima, a gente vai ver um nível de vacância muito mais apertado, uma taxa de vacância muito menor. E é isso que faz, por exemplo, a região da Faria Lima ser mais valorizada e os preços de locação ganharem maior preço ao longo dos últimos anos, porque tem muito pouca área disponível. No limite, se aquele inquilino não quiser locar naquele preço, ele vai ter que mudar de região e pode não ser o interesse daquele inquilino, daquela empresa que está fazendo a locação. E aqui, esses dados que eu estou trazendo, pessoal, é importante dizer que eles fazem parte de dados de consultoria do mercado imobiliário. Esse especificamente é de uma empresa chamada Cushman e ela divulga esse mapa, né, esse reporte do mercado a cada trimestre. Dependendo do nível de análise que você vai querer ter de um investimento imobiliário, você tem alguns conteúdos como esse que são gratuitos e disponibilizados aí para o público em geral, por essas consultorias, e você tem também ferramentas que podem ser contratadas, que você consegue um nível de granularidade, ou seja, de detalhamento de qual ativo está vago, qual que é o preço de locação, muito mais aprofundado. Então, vai aí do nível de análise que você quer ter dentro daquele investimento. Quando a gente olha, então, por exemplo, a região da Chucre Zaidan, a gente vai ver que a taxa de vacância hoje é alguma coisa perto de 34%. É muita área disponível e essa área disponível acaba pressionando o preço de outros ativos ou para imóveis que estão dentro dessa região. Agora falando da cidade do Rio de Janeiro, né, que eu já comentei aqui no início da aula, vamos colocar uma lupa de como é que está o panorama do mercado de escritórios na região do Rio de Janeiro. A taxa de vacância, né, aqui em São Paulo beira lá os 20%, no Rio de Janeiro a taxa de vacância já é superior a 30%. Né? E o preço pedido, né, de locação por metro quadrado é de R$ 85. E esse preço ao longo do tempo também vem caindo, dado que você tem quase 1/3 de todas as áreas de escritórios disponíveis para serem locadas. Se a gente for pegar aqui as regiões onde a gente tem a maior vacância, são as regiões do centro, da Cidade Nova e do Porto. Né? O centro geralmente com escritórios mais antigos, e se eu tenho uma oferta de um escritório mais moderno pelo mesmo preço de um escritório mais antigo, eu tendo a ter os inquilinos, as empresas procurando esse imóvel com mais atrativos, mais modernos, por um preço mais vantajoso. Se a gente fosse fazer um resumo aqui do panorama de escritórios na cidade do Rio de Janeiro, a gente pode dizer que investimentos nesse segmento dentro do centro vão ter um desafio maior, tanto de ocupação das áreas, quanto de captura desses preços. Agora falando do mercado logístico, né? O mercado logístico durante a pandemia, a gente não pode dizer que foi um segmento beneficiado, mas foi um segmento que todo mundo ficou com uma lupa muito grande em cima, né? Porque a gente teve uma aceleração das compras pela internet e as empresas que operam o segmento de e-commerce começaram a ocupar mais áreas justamente para conseguir entregar os produtos mais rapidamente para os consumidores finais. Então, aquele mercado que durante muito tempo ficou praticamente estável em termos de vacância e preço de aluguel. Só para dar uma ideia para vocês, se a gente for pegar no Brasil como um todo, o preço médio por metro quadrado de um galpão logístico é da ordem de R$ 23. Antes da pandemia, esse preço era alguma coisa perto de R$ 20, 19 a R$ 20.
E ele era 19 a 20 reais desde lá de 2012, ou seja, ele ficou praticamente todo esse período até a pandemia sem corrigir pela inflação. Você tinha muita área disponível e o segmento não estava tanto na luz aí, tanto de investidores quanto de inquilinos. Então a pandemia trouxe essa aceleração, né, por novas, né, locações. É importante dizer também que, como esse segmento, o período de obra para você construir um novo galpão ele é mais curto do que um escritório, por exemplo, você tem uma atividade construtiva que pode vir mais rápido, né? E se essa atividade construtiva vir mais rápido, a gente já viu aqui que pode gerar uma super oferta, né? Eu posso ter muitas áreas disponíveis, isso pode impactar o preço daquilo que a gente está locando. De uma forma geral, a vacância desse segmento no Brasil está na ordem de 11%, que é uma vacância ok, e bem perto daqueles 10%, né, que é um divisor de águas para dizer se eu tiver uma vacância muito perto desse nível ou menor do que 10%, o dono daquele galpão, o dono daquele ativo, ele consegue ter um poder de barganha maior, a tendência é que o preço de locação ele cresça ao longo do tempo, mas isso, de novo, não dá para a gente generalizar e achar que galpões logísticos como um todo vão ganhar preço ou todas as regiões têm a mesma taxa de vacância. Então é importante a gente separar o joio do trigo, é importante a gente olhar cada região individualmente. Vamos olhar aqui especificamente a região de São Paulo. Se a gente for olhar, a gente teve uma atividade construtiva, que está destacado aqui nessas barras em verde, muito forte, principalmente ali a partir de 2020, e a taxa de vacância foi caindo ao longo do tempo. Você teve uma absorção de áreas bastante elevadas. E as áreas que são mais valorizadas são justamente aquelas áreas que ficam mais perto da cidade, mais perto do centro consumidor. Também é verdade, no segmento logístico no Rio de Janeiro, a dinâmica não foi tão diferente. A gente tem uma atividade construtiva que foi um pouco menor do que a de São Paulo, mas de alguma forma a gente teve uma absorção de áreas maior ao longo desses últimos anos. Principalmente naquelas regiões que estão num que a gente chama, dentro do mercado logístico, raio 30 quilômetros. O que é esse raio, pessoal? Basicamente, se você fizer uma conta aqui do centro da cidade até o primeiro pedágio, geralmente das principais rodovias, você vai estar falando que esse raio de 30 quilômetros é o mais valorizado, porque é ele que vai fazer, se eu estiver locando um espaço dentro desse raio, eu vou conseguir ter uma facilidade, uma rapidez, uma agilidade nas entregas maior do que se eu estiver, por exemplo, a 100 quilômetros da cidade. Então, geralmente, os ativos imobiliários do segmento logístico que estão dentro desse raio de 30 quilômetros são justamente os mais valorizados. Se eu quiser operar esse segmento sem correr grandes riscos, operando dentro desse raio, mais chance de eu ter alguma surpresa, porque é muito provável que eu vá ter sempre uma demanda um pouco mais constante. Agora, se eu quiser fazer um investimento no segmento logístico, num raio acima de 100 quilômetros, é muito provável que eu não tenha tanta demanda, né, dentro dessa região, aquilo que a gente chama de profundidade, né, eu não tenho muitos inquilinos ali querendo ocupar aquele espaço, porque eu estou mais longe do centro consumidor. Então a tendência, à medida que eu vá ampliando esse raio, 30, 60, 100 quilômetros, eu tenha taxas de vacância maiores e preços de locação menores. E aqui está um panorama com base aí nos dados da Cushman, de como é que esse mercado logístico está estruturado aqui no Brasil. Então é um mercado de algo como 20 milhões de metros quadrados, que está muito concentrado, principalmente ali na região de São Paulo, né? 12 milhões de metros quadrados estão concentrados na região de São Paulo, tá? Uma das alavancas principais do segmento logístico nos últimos anos, como eu comentei, foram as empresas do comércio eletrônico, né? E aqui, nesse gráfico, a gente mostra como é que estão divididos os principais operadores do comércio eletrônico aqui no Brasil. Então a gente tem lá Mercado Livre na liderança, Amazon, Shopee, Lojas Americanas e Magazine Luiza. Então esses são os principais inquilinos. Eles foram
os maiores tomadores de áreas do segmento. Por um lado, isso é bom, que eu consigo ocupar os ativos logísticos de uma forma mais rápida, porque geralmente eles entram locando áreas muito grandes. Agora, tem um outro lado dessa moeda também, que o fato de eu estar concentrado, né, num ativo ou num portfólio de ativos na mão de poucas empresas, de poucos inquilinos, traz um desafio, por exemplo, quando aquele inquilino reduzir o tamanho da sua operação ou tiver alguma dificuldade financeira. Então, na análise de qualquer portfólio ou de investimento no segmento, é importante analisar essa diversificação. Na aula de hoje foi isso. A gente se vê na próxima aula.